Olá galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a Karina Oliane, espero que vocês estejam se cuidando aí nessa quarentena. Enquanto isso, curtindo aqui também o canal. Hoje eu vou fazer um Caô Responde, onde eu vou tentar responder o máximo das perguntas que chegaram, principalmente da escalada do Kilimanjaro. O Christian mandou parabéns em primeiro lugar, admiro muito você. A escalada do Kilimanjaro tem alguma parte técnica com cordas? Christian, o Kilimanjaro ele tem diversas rotas, tem a Umbui, tem a que eles chamam de Coca-Cola, tem a Machame. A rota que eu fiz dessa vez é a Machame Route. Até onde eu saiba, nenhuma das rotas do Kilimanjaro tem corda fixa e nenhuma parte muito técnica, nenhuma parte que a gente pode considerar de montanhismo técnico. A escalada do Kilimanjaro tem que ser levada com respeito, porque tem altitude, é uma montanha de quase 6.000 metros. Você continua tendo todos os problemas ali do mal de altitude que a gente chama, que você pode ter dor de cabeça, pode ter algum congelamento de extremidade se não estiver com o equipamento correto, como vocês viram. Eu fui assaltada, arrombaram a minha mala quando eu estava fazendo um voo do Quênia para o aeroporto do Kilimanjaro. Pegaram meu GPS, meu altímetro, minha bota e um monte de outras coisas. Ainda bem que eu tinha aquele tênis, que era um tênis ali que dava pra escalar com ele. Mas como vocês viram, não é uma montanha pra gente ficar brincando. Tem que estar com o equipamento certo, tem que ir preparado. Por mais que ela não tenha parte técnica, é uma montanha desafiadora. E no dia do cume, principalmente na rota que eu fiz, você vai sair de madrugada, vai escalar a noite inteira, vai chegar lá em cima quando o sol estiver nascendo e ainda depois tem que descer 4 a 6 horas para chegar no próximo acampamento. Então o preparo físico tem que estar bom. Trilhas e Travessias me perguntou: Karina, eu vi que você enfrentou problema com seus pés congelando. Qual seria o calçado apropriado? Tenho que usar a bota de montanhismo mesmo? Tenho também curiosidade em saber o que eles servem de alimentação no Kilimanjaro. Trilhas e Travessias. Como eu contei agora há pouco, eu tive a minha mala arrombada no voo do Quênia para o aeroporto do Kilimanjaro, roubaram diversas coisas, deixaram aquele tênis de trekking, mas eu não recomendo você escalar o Kilimanjaro de tênis, né? Você tem que estar com uma bota de montanha um pouquinho mais parruda, porque o dia do cume pode fazer muito frio quanto? Menos 10, menos 15, tem dias que pode ficar até mais frio que isso. E aí você tem que usar uma meia boa e uma bota legal para você não passar o perrengue que eu passei. Sobre a sua segunda pergunta, o Kilimanjaro é uma montanha que tem muita gente ajudando, tem um suporte incrível lá. O fato de ter muitos carregadores, eles conseguem oferecer uma estrutura muito boa para você, levam bastante comida, a comida é super variada, você come arroz, batata, lentilha, carne, ovos, tem de tudo. Claro que depende muito da empresa com quem você vai, se você tá pagando mais, se você tá pagando menos, a qualidade da comida pode ser melhor, pode ser menor, mas basicamente você pode comer de tudo lá. A Flávia Celes Oliveira mandou uma pergunta que é a continuação dessa, ó. Karina, por que são muitos carregadores? Se eu não me engano, tem de 4 a 5 carregadores por escalador. Flávia, lá no Kilimanjaro, as pessoas que moram ali nas comunidades vizinhas, elas realmente dependem disso para sobreviver, então é o meio de vida delas. A mão de obra é extremamente barata e aí as empresas querem fornecer um bom trabalho porque tem bastante competição, tem muita empresa vendendo Kilimanjaro, então eles levam mesa, levam cadeira, levam um monte de coisa desnecessária, na minha opinião, para a montanha, né? Se você tá indo fazer um montanhismo, você vai sentar numa pedra e vai comer, e você vai tentar carregar o máximo do seu equipamento que você puder. Você sabe que não vai ter uma estrutura, mas eles têm essa cultura lá no Kilimanjaro, as empresas já fazem isso. É claro que tem a maior parte dos turistas que acham o máximo e acham legal, e aí eles acabam colocando muitos carregadores por escalador porque a mão de obra é muito barata. Então, Flávia, tem essa questão, além da questão de que o governo local, por ser o Parque Nacional do Kilimanjaro, ele não deixa você montar nenhuma estrutura, tudo que entra no parque tem que sair, nada pode ficar fixo lá. Então toda vez eles têm que levar toda a estrutura e retirar toda a estrutura do parque. E ainda tem, claro, uma lei do governo local, cada carregador no Kilimanjaro pode levar no máximo 15 quilos. Só que a gente vê quando a gente tá lá escalando que eles levam muito mais que isso.
mas isso é o imposto pelo governo. Quando eles passam na portaria do parque, eles podem entrar com uma mochila que pese no máximo 15 quilos. Então tem muitas pessoas para levar toda a comida, toda a estrutura, e quanto maior o grupo, mais carregadores com certeza vai ter. Um guia de montanha que não é local da Europa, do Brasil, da onde quer que seja, ele não pode chegar no Kilimanjaro com um grupo de clientes e simplesmente sair guiando a montanha e escalar sozinho. Ele é obrigado a ter o apoio ou subcontratar uma empresa local. Isso é legal porque acaba protegendo o mercado ali deles, e realmente as pessoas que vivem ali nas comunidades próximas ao Kilimanjaro, como eu disse, elas precisam disso para sobreviver. E o Kilimanjaro é uma montanha que, em boa parte, as pessoas que vão lá estão fazendo a primeira alta montanha da sua vida. Tem muita gente que vai lá que nem tem a consciência do que é escalar em altitude, do que a altitude pode fazer com o seu corpo. A pessoa simplesmente acha que ela está indo para um trekking e ela coloca um tênis normal, uma roupa normal, um equipamento que não é o ideal para montanha e sai escalando o Kilimanjaro. Por isso que o Kilimanjaro é uma das montanhas com maior índice de Acute Mountain Sickness, que é o mal de altitude do mundo. Ela é uma montanha razoavelmente intermediária, ela não é nem uma montanha muito alta, nem uma baixa, ela é uma montanha ali de quase 6.000, mas ela é uma montanha que tem muito mal de altitude, porque as pessoas que vão lá realmente têm pouco preparo ou nenhum preparo para a montanha. O William Barros me perguntou: Karina, qual que é o tratamento feito em alta montanha para pessoas que apresentam sintomas de edema? E tem alguma medicação para contenção? William, a gente tem alguns tipos diferentes de edema na montanha, e esse edema ele é justamente provocado pela falta de pressão, né? A gente tem dois principais, que é o HAPE, o edema de pulmão, e o RACE, que é o edema cerebral por causa de altitude. Tem o edema periférico também, então uma pessoa que tiver com o anel muito apertado lá embaixo, a hora que ela subir, talvez ela não consiga nem tirar o anel do dedo. Tem o edema na face, que faz parte desse edema periférico, mas basicamente esses dois edemas são os que nós, como médicos, mais nos preocupamos. O edema pulmonar tem duas medicações de escolha que a gente usa, a nifedipina e o tadalafil, ou então o Viagra. São medicações muito boas para aumentar a circulação colateral pulmonar, e a nifedipina ela reduz a vasoconstrição dos vasos do pulmão, então ela reduz a hipertensão pulmonar. E o edema cerebral a gente usa dexametasona. Quando o edema está num grau mais inicial, a gente usa o ibuprofeno, mas a dexametasona é a droga de escolha e é a droga que a gente tem que usar nos casos mais severos. São drogas que têm que ser usadas por quem sabe como administrar, por quem entende a fisiopatologia do que está acontecendo, por quem sabe controlar os efeitos adversos que ela vai ter. E claro, eu não recomendo ninguém que não seja médico simplesmente a sair usando essas medicações sem ter o conhecimento do uso correto delas. O Edi Carlos está me perguntando: Karina, tem alguma restrição sobre quantas pessoas podem escalar ao mesmo tempo o Kilimanjaro? E precisa de permissão do governo local? Edi, precisa de permissão do governo local. Quando você contrata uma daquelas empresas para você escalar o Kilimanjaro, essas empresas normalmente já fazem esse processo burocrático de conseguir a permissão para você. E não tem atualmente, até onde eu sei, nenhuma restrição de quantas pessoas podem entrar e escalar o Kilimanjaro. E dependendo da época que você vai, a montanha fica bem congestionada. Pessoal, a gente recebe muito carinho, muita atenção, vários comentários positivos do pessoal falando que gosta do conteúdo, que curte o canal. Então, se você gosta e curte, ajuda a gente a divulgar, passa para os seus amigos, conta para alguém que também vai querer se inscrever. Continua deixando seu like, seu comentário. A gente agradece e a gente se vê na próxima semana.